Ele tá gravando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu intercâmbio de saberes e de culturas na França. Então, me apresentando, eu me chamo Agnes, eu sou natural de Parobé, pertinho daqui, e eu sou egressa daqui, então eu me formei esse ano, em fevereiro. Eu me formei esse ano em fevereiro aqui, então aqui tem uma foto da minha formatura, com a Letícia, no curso técnico em agropecuária. Então esse estágio que eu fiz, ele é um estágio agrícola, tem conexão com esse técnico em agropecuária. E também atualmente eu sou estudante da Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, o nome completo dela. Ela se localiza em cidades fronteiriças do estado. Então eu tô lá em Uruguaiana, do lado da Argentina, a 9 horas daqui. Mas também passei pela pré-seleção do vestibular da Fevale, porém entre a escolha de federal, minha base é na federal, e a particular, mesmo que eu vá longe, eu ainda escolho a federal. Então, Jesus falou um pouco sobre as associações, eu tenho aqui uma breve explicação. Eu deixei um contexto sobre as associações, que são uma iniciativa formal ou informal, de pessoas com o mesmo objetivo se juntarem para atingir alguns objetivos. Então, aqui tem a localização da Soleil. Então, o nome completo da Soleil é Solidarité, Échange, ici là-bas. No caso, intercâmbio solidário, ici là-bas, aqui lá. Fica Soleil, então é o sol. E está localizado no departamento de Mayenne, na França. Vem de uma pequena cidade chamada Port-Brie, Genet-Saint-Ty. É uma pequena cidade de 2.500 habitantes. Então, veio da iniciativa de professores aposentados que queriam fazer esses intercâmbios. Então, esses intercâmbios entre França e Brasil já existem há muito tempo, antes mesmo dos anos 2000. Então, em 2004, nasceu a Soleil, uma nova associação para fazer esses intercâmbios com a Prodese. Então, a Prodese é uma associação que veio de iniciativa da Soleil, que ela queria essa conexão para poder fazer esses intercâmbios no Brasil. Então, eles têm o objetivo de mover a cultura local deles, conhecer aqui, fazer propostas e vice-versa. Aqui no Brasil também tem os objetivos de conhecer lá, ver o que dá para aplicar aqui. Então, a Prodese ela é de Santo Antônio da Patrulha. E ela, além de ser de intercâmbio solidário, ela também é uma associação de promoção do desenvolvimento sustentável. Então, essas associações elas surgem com a proposta de aplicar agricultura sustentável, ecológica, agroecologia, na rotina, tanto lá quanto aqui. Então, a gente já teve pessoas de Santa Rosa de Lima, de Herval, de Pedras Altas, que foram para a França, produziam fumo convencional ou qualquer outra coisa, queriam abrir uma queijaria, então conheceram a França e após voltar mudaram totalmente. No caso, a pousada Acolhida na Colônia, a pousada Acolhida na Colônia em Santa Catarina, é uma pousada que, se vocês pesquisarem, ela vem de uma associação. Ela veio dessa família que cultivava fumo e decidiu mudou o pensamento de vida depois de ir para a França. Viu que o sustentável é muito mais saudável, muito mais ecológico, decidiu fazer essa pousada no lugar de uma agricultura convencional. Então, muda um pouco o pensamento, a forma de ver as coisas. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai, conhece, vê o que a gente pode aplicar aqui e vice-versa. Então, a gente tem a parceria IFRS, a Prodese e Soleil. Então, atualmente o IFE está querendo um convênio com o Colégio Agrícola da França, justamente para trocar experiências, trocar conhecimentos. Então, a Prodese, essa aqui é uma foto da última reunião que a gente teve para organizar essa viagem. E depois, quando a gente chegou, fomos recebidas pela Soleil, lá no aeroporto da França. Então, eu vou começar falando das fazendas que a gente passou. A gente passou por vários lugares diferentes durante esses 3 meses de jornada. Então, a gente começou por uma fazenda que é do Laurent Marteau, La Ferme du Puy. Então, ele produz o trigo dele.
trigo dele e faz pão. Então a gente foi com ele no mercado de Laval. Laval é uma cidade um pouco grande, assim, tecnicamente. Tem a mesma quantidade de habitantes de Parobé, mas lá é grande. No departamento de Mayenne. Então aqui tem um pedacinho dessa feira, mas tem pra cima, tem pros lados, é enorme, de agricultura orgânica. Então tem a divisão, como é uma cidade grande, tem a divisão entre feira de tudo e feira de agricultura orgânica. A gente está na parte orgânica, ele vende os pães, então ele produz o trigo de forma orgânica, moe, produz o pão, faz diferentes pães, ele cultiva 6 hectares de trigo, mais 2 hectares de um outro tipo de trigo, que é uma espécie anciã, tanto para manter a cultura quanto para fazer um tipo de pão específico. Ele faz a fermentação natural, ele não compra fermento, então é 100% natural tudo que ele faz. Então a gente trabalhou um pouquinho com ele, viu o processo de fazer os pães, viu a diferença cultural entre os pães. Se vocês repararem nas fotos, eles são mais escuros, são mais cascudos. É uma grande diferença cultural entre a gente e a França, essa questão dos pães. Depois do Laurent, a gente foi para casa da Melanie e do Felipe. Então, eles são uma propriedade de vacas leiteiras, eles têm 40 vacas. A Melanie, ela cuida das vacas, então a gente com ela fez a ordenha das vacas, fez a troca de pastejo, montou o piquete. E com o Felipe, a gente fez a produção de legumes. Então ele produz diversos legumes, tem tomate, cenoura, batata, a gente colheu legume, conheceu legumes diferentes que não tem aqui. E depois a gente passou pelo Contango João. Então ele tem duas linhas diferentes de produção também, que são as aves e os bovinos de corte. Para as aves ele vende para uma associação, e tudo associação na França. Então ele tem 3 galpões como esse, que abrigam cerca de 4.000 aves. E lá tem aberturas, se vocês verem. Essas aberturas levam a 1 hectare de campo livre para as galinhas, então elas têm total liberdade. Tudo que eu estou falando aqui é orgânico, então são as normas orgânicas de ter 1 hectare livre só para as galinhas. Então a partir da metade da vida das galinhas, que é em 42 dias, ele começa a soltar, e só de noite que ele guarda elas no galpão para as raposas não comerem. E com ele a gente fez muitas coisas, deixei aqui só algumas imagens. Aqui a produção de milho dele. Foi a única propriedade que a gente conheceu que irriga o milho, então lá estava passando por um momento de seca. E ele conseguiu se desviar disso porque ele faz irrigação do milho com uma água de uma empresa que faz uma limpeza, faz umas coisas, descarta essa água. Ele usa essa água para não pegar água nova e botar nos milhos, então é tudo sempre bem sustentável. A gente acompanhou a produção dos fenos lá dentro do trator e também ajudou ele a construir um galpão agrícola. E acompanhamos o processo de retirada da lã. Então ele tem algumas ovelhas que ele faz só para família, assim, ele vende só para família. Subsistência, é isso. Então a gente acompanhou ali o processo de tirar a lã de brinde, assim. E depois a gente foi pro Ludovic, então ele é apicultor. Com ele a gente fez muitas coisas também. Aqui eu tô falando só a minha parte, cada uma fez uma coisa diferente, eu e a Érica. Então a gente acompanhou o processo de extração do mel, desde a colmeia até o empotamento. E também fizemos a transumância. Ele tem cerca de 350 colmeias espalhadas por vários departamentos da França. Então ele pega algumas colmeias de uma cidade, leva para outra, isso é a transumância. Então com ele eu fui fazer a transumância das colmeias para uma planta chamada Gruyère, que é aquela planta ali, que é no litoral da França. Então a gente fez uma viagem de 3 horas para ir para o litoral, botou as colmeias lá. Eu acompanhei também o processo, eles abriram as colmeias para me mostrar como era por dentro ali, então foi uma experiência bem interessante trabalhar com apicultura também. Era uma área que a gente tinha bastante interesse, porque a gente trabalhou com insetos aqui no IF, então isso é a nossa área. Foi bem interessante mesmo.
Depois a gente foi para casa de Yves. Então aqui está escrito Paysan Confiture, que é basicamente um agricultor que faz geleias. Então a gente colheu framboesas, ele produz todas as frutas dele, então ele produz as framboesas, a gente fez a colheita, depois a gente fez geleia. Lá eles também têm a diferença de... Aqui a gente tem a diferença de chimia e geleia, lá eles também têm. Então a confiture é o que seria chimia pra gente. Então a gente acompanhou esse processo, aqui ele está tirando os carocinhos, tem das duas versões também. A gente acompanhou o processo também de fazer o xarope, na verdade a gente fez, né? E também sorvete de morango ali no final. E eles fazem a própria casquinha do sorvete também, é tudo bem interessante, bem natural. É super interessante acompanhar essas coisas. Depois a gente foi para a fazenda do Pascal. Então, o Pascal ele tem vários setores de produção também, ele não se foca só em um animal. Então ele tem ovelhas, ele tem vacas de corte e ele tem coelhos. Uma coisa interessante sobre as vacas que ele cria, ele não cria gado e espera crescer para fazer a carne, ele vende os bezerros, ele vende carne de bezerro, e as vacas, porque demora menos tempo e não precisa castrar, então é interessante o processo que ele faz, é bem diferente da nossa cultura. E também ele gosta bastante de tratar os animais com homeopatia, como nada disso tem químicos, é tudo bem natural, eles encontram formas diferentes de lidar com as coisas. Então ele tem coelhos também, aproximadamente 500 coelhos, ele cria por ano, nessas caixinhas aqui, para fazer a reprodução, e depois em partes. No caso aqui a gente está alimentando, trocando os fenos, e lá ele está vacinando também. Então ele tem enormes parques com enriquecedores ambientais. Então os coelhos têm liberdade, é bem interessante que todos os animais têm total liberdade para tudo. E é difícil tu ver os animais trancados num galpão, mesmo no inverno eles evitam isso. E depois a gente foi para casa do Ludovic e da Julie, então eles moram perto um do outro, a gente ficou alternando um pouco entre as propriedades deles. Nessa propriedade a gente fez muita coisa diferente, eu separei em 2 slides. Então aqui tem slides só da parte animal, então a gente trabalhou bastante com as cabras, fez ordenha. São cabras leiteiras, eles fazem queijo de cabra. Então a gente acompanhou a ordenha, a gente ajudou a botar brincos, fez vacina e acompanhou as cabras para troca de pastejo também. A gente trabalhou bastante com eles na parte animal. E também ele cria porcos. Como eles fazem queijo, sobra o soro do leite. E esse soro do leite ele mistura com grãos que eles plantam e dão para os porcos. Então normalmente lá quando tem uma produção de queijo, se eles fazem queijo em casa, vai ter porcos para eles darem o soro do leite para os porcos. É bem interessante. E a carne realmente fica riquíssima, fica muito bom. Então, essa é a parte dos queijos. É um pouco diferente a cultura dos queijos, tá? É uma coisa meio com mofo, assim, mas é bem bom. E esse aqui é um queijo mais seco, que seria mais familiar pra gente. Que se assemelha um pouco ao parmesão, queijo seco, assim. E aqui a gente ajudou a fazer os queijos, aqui no processo de botar no potinho, depois de um dia fica assim, então essa é a parte dos queijos que a gente acompanhou e também a parte da agricultura, então a gente acompanhou o processo de colheita, a gente entrou dentro da colheitadeira, acompanhou a colheita dos cereais, eles plantam os cereais tudo misturado, então propostas de agronomia, agricultura orgânica é pegar um vegetal que tem suas características, seus nutrientes e colocar outro vegetal que ajuda, eles se ajudam entre si. Então eles fazem muito isso na agricultura lá, planta o trigo com outros vegetais que vão ajudar o trigo e que também se complementam, sabe? Então aqui tem uma mistura de grãos, dá pra ver naquela imagem que é bem misturadinho. Também a gente fez esses pequenos fardos de feno, foi bem interessante, dirigir trator pela primeira vez na França, não no Brasil. E foi um trabalho bem interessante, é bem trabalho de força, é um trabalho realmente de agricultura que a gente nunca tinha experimentado, foi incrível mesmo.
Para quem tem familiaridade aqui pode ser simples, pra gente foi incrível esse trabalho. Depois a gente foi para uma cervejaria, então a gente passou por 3 cervejarias diferentes. Tá aqui a cervejaria da Bernadette. Ela nos mostrou os tipos de malte que ela tem e de onde que eles vêm, o lúpulo e também a infraestrutura dela, enfim, aqui são todos os tonéis que ela tem. Mas a gente fez uma cerveja em pequena quantidade, então ela tem essa máquina de fazer cerveja. Não é igual a gente faz cerveja nas panelas, faz bem manual, essa máquina ela faz praticamente tudo sozinha. Então ela tem 20 litros, a gente fez uma pequena quantidade, porque ela aproveitou nossa presença para experimentar algo diferente, não fazer sempre o mesmo, já que a gente já ia visitar outra cervejaria. Então com ela a gente testou fazer uma cerveja de manjericão. Então aqui está o processo em pequena escala, né? O malte, a braçagem, o resfriamento com a serpentina, e depois a gente mistura o manjericão, bota o fermento, aqui já está indo para o fermentador. Infelizmente a gente não conseguiu provar essa cerveja porque ela tem um processo de fermentação um pouco demorado, mas foi bem interessante conhecer esse processo em pequena escala para depois ir para a BAM. A BAM é uma cervejaria que veio de uma associação, então BAM é Brasserie, que é cervejaria associativa de Monfleur. Esse é o nome da BAM. Então ela veio de uma associação, tudo veio de uma associação e se tornou uma marca de cerveja. Então aqui a gente acompanhou o processo em grande escala, deles moendo o malte, obviamente eles moem na hora, depois fazendo a braçagem, embora eles tenham tanques grandes também, aqui é um processo mais manual. Então esses tanques que eles têm foram antigamente tanques leiteiros, então não tem as ferramentas para fazer uma cerveja. Então é na pata, mistura, faz a braçagem, tudo manual, em grande escala. Depois ele passa por esse filtro, porque o fundo falso que ele tem como uma peneira não é o suficiente para segurar todo o malte. Então ele passa por esse filtro, tem a bomba lá, que leva para o outro tanque que está lá atrás na imagem. Então a gente trabalhou, fez isso. E depois a gente tira na pá o malte. E eles criam vacas, então eles dão esse malte para as vacas. E depois a gente fez o engarrafamento já com a terceira cervejaria, mas no mesmo prédio, então eles trabalham um pouco juntos. E a gente fez o engarrafamento nas máquinas. Então ali é uma coisa um pouco simples, caseira. Então a gente fez bastante trabalho manual nesse engarrafamento automático. A gente fechou várias garrafas, ajudou a etiquetar, então bem interessante conhecer que não é tudo automatizado, a gente consegue participar. Embora para eles não seja bom, pra gente foi bem interessante. Depois a gente foi para a casa do Damian. Então, ele também produz queijo e cria os animais. Então, ele tem ovelhas, ele tem umas 60 ovelhas de 2 raças diferentes. Então, a gente fez a ordenha com ele e depois fez o queijo com ele. Então, ele também cria burros. É bem interessante o fato dele criar burros. Ele faz isso pela rotação de pastagens. Ele tem um sistema de rotação de pastagens bem desenvolvido, assim, ele bem estudado, bem calculado. Então ele tem os burros para ajudar no controle de parasitas. No caso, quando as ovelhas passam, os burros passam pelo piquete e eles comem a grama mais de baixo, porque as ovelhas elas comem a grama mais de cima. Então os burros eles vão comer a grama mais de baixo e comer os vermes que não fazem mal para eles, porque são os vermes das ovelhas. E depois de um tempo de carência, até fazer toda a rotação de pastagem, quando elas voltam, está apto para elas, diminui muito o risco de contaminação por vermes. Então é bem interessante o sistema que ele usa para controlar os vermes, já que é tudo orgânico, eles não precisam de químicos, eles têm outros métodos, é super interessante conhecer isso, porque tem coisas que a gente jamais imagina e eles fazem e super funciona. E às vezes é mais barato do que tu comprar um químico para dar para o animal. Então aqui tem uma foto dele na feira, todos eles fazem feira. Alguns vendem para as lojas, então lá tem espalhadas por toda a França lojas de produtos orgânicos, especificamente disso.
Então, alguns vendem nas lojas e fazem feiras, outros só nas feiras. Ele vende bastante na feira e ele vende em outra loja de produtos orgânicos. E aqui, participando da produção de queijo, é bem diferente o processo de fazer queijo da ovelha e da cabra. Então, na cabra a gente bota nos potinhos, não encosta no coalho. Já no queijo de ovelha, a gente destrói o coalho, ele é duro, e bota com a mão mesmo, bem lavado, né? Normas, segue certinho as normas, não é nada porco, assim, tudo realmente controlado, usa toquinha, avental. E aqui é o processo daquele queijo que eu também expliquei no de cabra, então ele também faço aqui de ovelha, o queijo mais seco. Então aqui é o começo do processo, e depois desse ponto aqui, que eu salguei, então essa camada em cima é sal. Depois esse processo ele vai maturar por 3, 4 meses até ir para venda. E depois a gente foi para o Jean-François e a Coralie. Então é a maior propriedade orgânica que a gente conheceu. Eles têm aproximadamente 90 vacas. E tem o processo de ordenha é bem maior, a sala de ordenha é bem diferente, assim, ir numa propriedade menor, que foi aquela primeira de vacas que eu mostrei, e depois ir para essa, tem uma grande diferença de tratamento e de infraestrutura. Então a gente fez a ordenha, limpou tudo, assim, acompanhou todo o processo, e também conheceu os bezerros. Eles fazem uma grande reprodução, já que eles têm bastante vacas, então tem vários bezerros, e eles separam um pouco de leite para dar para os bezerros, esse leite da ordenha, e vão criando e assim vai indo. É bem interessante. A gente também fez algumas coisas alternativas com eles, tipo separar as lenhas. Lá eles têm uma cultura muito, muito importante, que aqui é um pouco fraca, que é a questão de cercas vivas. Então, sempre em torno das propriedades eles plantam árvores para fazer uma cerca viva, controla vento, protege a biodiversidade, tem inúmeros benefícios, e também tem que fazer uma troca dessas árvores a cada tempo, e nessa troca eles obtêm muita lenha. Então a gente ajudou eles a organizar a lenha ali, e também, como eles têm muitos hectares, eles plantam diversas coisas diferentes. Aqui tem uma plantação que eu visitei deles, entre várias, que é de beterraba forrageira, que eu achei bem interessante, isso que eu queria destacar, eu nunca tinha visto. Bem interessante, assim, conhecer as diferentes formas que eles fazem as coisas, tudo 100% orgânico. Então, saindo das fazendas que a gente passou, e eu tô aberta a dúvidas, porque eu fiz uma apresentação mais encurtada, que tem muito detalhe, se eu for falar todos os detalhes, é enorme a apresentação, são 13 meses de história. Então agora eu vou para outros aprendizados, porque além das fazendas a gente fez muitas outras coisas. O tanto que a gente conheceu, o tanto que eles levaram a gente passear, conhecer escola, teatro, museu, chegou a ser um número maior de aprendizados do que mesmo as fazendas, de tanta coisa que a gente fez nesses 3 meses. Então vou falar um pouquinho sobre algumas outras coisas que a gente fez, começando pelo Colégio Agrícola de Chateauguay. As perguntas no final. Pode ser no meio também, como vocês quiserem. Eu tenho medo de perder as perguntas. Tá. Pode ser, pode falar. Como é sobre a beterraba? É beterraba forrageira, diferente da beterraba açucareira. Tanto que ela é bem maior, foi isso que me surpreendeu, eu nunca tinha visto. E aí o uso dela para alimentar os animais? Para alimentar os animais. Eles deram entrevista para um jornal, então tem uma publicação no site sobre as beterrabas forrageiras, porque lá também é uma inovação. Então, super complementa. Eu dei uma lida nesse artigo e Jean-François fala que é um pouco melhor do que o milho, porque o milho lá, quando passa pela seca, é difícil, né, ter milho bom se não chove. Já as beterrabas, elas estão lá firmes e fortes, alimentam pra caramba, as vacas adoram mesmo cru. Então é super interessante, inovador até pra eles, essa beterraba forrageira. É gigante. Eu tirei a foto bem de perto pra ver o tamanho, realmente nunca tinha visto. E outra sobre o trigo lá do primeiro. Ele planta trigo, e trigo sarraceno também, que é aquele do crepe, que é um trigo que na verdade não é uma gramínea, fiquei curiosa. Não, esse outro trigo é
que eu não tô lembrando o nome agora, porque ele é diferente. É uma variedade de trigo que é anciã, então não é o sarrasin, é outra coisa que é trigo. Tu bota um do lado do outro é trigo. Ele falou que são primos. E é isso, assim, é uma variedade antiga, a gente não entende muito bem. É uma coisa que talvez não é tão comum aqui, mas não é o outro trigo sarraceno. Seria um trigo não melhorado, né? Que eles mantêm, tipo, a gente poderia chamar de sementes crioulas aqui. Sim, e que é super forte na agricultura orgânica porque ele é mais resistente. Né? Obrigada. Tem uma coisa. É depois? Tá. Então depois eu conto. Tá, então vou continuar aqui. Uhum. Então, vou falar um pouquinho sobre outros aprendizados que a gente teve. Guardem, anotem suas perguntas. Quando a gente passou pelo Colégio Agrícola de Château-Gontier, que é o colégio que está tentando esse convênio para ter esses intercâmbios, essas trocas de conhecimento, eles são fortes em piscicultura, então a gente conheceu a produção de piscicultura. O dia que a gente foi, a gente realmente participou de uma aula. Aqui a prof, ela está dando uma aula sobre reprodução dos peixes, então a gente ajudou a inseminar hormônio nos peixes para eles fazerem a reprodução. São de carpas de jardim mesmo. Então eles têm a gente só participou de uma aula, tem todo um complexo sobre piscicultura. A gente também fez a troca, a separação dos peixes, fêmeas e machos. A gente ajudou um pouco por fora da escola também para conhecer melhor a produção. Eles mostraram alguns camarões que eles cultivam também em pequena escala, como um teste, bem interessante também. E também lá a gente fez a nossa apresentação sobre a agricultura brasileira. Então a gente fez essa apresentação em 3 lugares diferentes, aqui foi o primeiro, para realmente proporcionar essas trocas. A gente está indo numa escola agrícola e a gente quer mostrar a agricultura brasileira, então essa foi a proposta. E ali a gente apareceu no jornal quando a gente foi na escola, um jornal local. E aqui a nossa segunda apresentação foi no acampamento Alter Fixe. Então esse acampamento, ele é uma proposta, ele dura cerca de 2 semanas, é realmente um acampamento na casa do proprietário Antônio. Então a proposta é agricultores já instalados passarem seus conhecimentos a jovens que querem ser agricultores. Então lá a gente estava junto com jovens que querem ser agricultores, normalmente eram filhos de agricultores ou realmente só jovens que queriam se instalar na agricultura, porque ela tem bastante disso, de pessoas novas querem se instalar na agricultura mesmo do zero. Então, o Alter Fixe, ele promove visitas na propriedade desses agricultores que já estão instalados, então eles mostram a propriedade, mostram como funciona. Então lá a gente conheceu a propriedade do Antônio, que ele é um agricultor já instalado, ele também mostrou a propriedade dele, com as vacas de corte dele, e também visitou vários outros lugares. Então aqui a gente teve uma visita de uma produção diferente de frutas, é um nome diferente. É bem interessante isso aí, a gente conhece diferentes coisas, seja de vaca, seja de plantas, para aqueles agricultores que querem se instalar terem um conhecimento prévio e facilitar depois. Então lá no Alter Fixe também teve eventos divertidos, assim, nesse caso dessa foto ali, veio um senhor e ele tocava piano e as pessoas tentavam descobrir que música era e foi bem no início para promover essa conexão e interação. Então eles prezam bastante por isso, por essa conexão, por conversar, por formar grupos, dividir conhecimento. Essa é a proposta desse acampamento. Então lá, participando dessa troca de informações, troca de culturas, a gente também fez a nossa apresentação. Depois, a gente passou um dia com um veterinário para conhecer, como a gente falou que nosso objetivo era veterinária. Isso nem estava no plano, mas eles gostaram muito assim da ideia e conseguiram um dia no veterinário para a gente conhecer. Então isso aí já é bem interessante. Eu já comecei os estudos de veterinária aqui no Brasil, então a gente consegue diferenciar
os métodos, as culturas mesmo na técnica, na veterinária. Então aqui eu acompanhei ele fazendo ultrassom da vaca para ver se elas já estavam prenhas, aplicando, não lembro o que era uma coisa que não é hormônio, mas que vai ajudar ela a ficar prenha também, faz muito tempo. E tratando as vacas, então ele foi e examinou bezerro, deu medicamentos para as vacas, eu acompanhei tudo isso. E nisso eu descobri uma doença que eu tô até hoje com curiosidade de saber se existe aqui no Brasil, que é a febre catarral ovina. É ovina, ela vem de ovelhas, mas ocorre muito em vacas. Então, com esse veterinário, a maioria das propriedades que a gente passou tinha essa doença. E é um conhecimento interessante de comparar, porque justamente a proposta de viajar de um país ou outro é comparar o que tem e o que não tem em um país ou outro. Então, fica aí no ar para pesquisarem sobre essa doença, saber se existe no Brasil. Também acompanhei um aborto, então essa vaca ela fez o aborto, ele precisou fazer uma cesárea para tirar porque o bezerro já estava muito grande. Botei só uma foto simples, mas é bem interessante acompanhar esse processo também. E indo para a cultura, tem muita coisa, botei só um pedacinho assim de tudo que a gente conheceu na cultura da França, desde museus, teatros, festivais, ópera, até carnaval. Eles fizeram um carnaval inspirado no Brasil lá, foi super interessante, não esperava isso. Se vestiram a caráter e tudo assim, e tocavam igual o carnaval brasileiro, no meio do carnaval deles, assim, mini carnaval. Também feiras, comidas típicas, o crepe e a galette, e muito mais, assim. A gente foi em festivais musicais, aqui é na ópera, aqui a gente foi num castelo e tinha um teatro dentro do castelo, e eles estavam vestidos a caráter e eram os personagens do castelo mesmo. Também as visitas no museu, teatro e inúmeras coisas. E a nossa terceira apresentação sobre agricultura brasileira foi nesse lugar aqui, um pequeno evento de agricultura orgânica também. Então lá a gente visitou, conheceu, tem pequenas feiras e também fez esse pequeno seminário sobre agricultura brasileira. Também teve turismo pela história local. Eu gostei muito que o pessoal gosta mesmo de fazer a gente conhecer a história deles. Eu amei isso, porque a gente visitou inúmeros lugares, inúmeros castelos, e cada um eles contavam a história e a gente prestava atenção, tentava entender. A gente sabe histórias da França que a gente não sabe do Brasil. E é super incrível. Então, cada castelo aqui é um lugar diferente. Tudo local, assim, não precisa ir muito longe para visitar esses lugares. E também o turismo mais expandido, né, que a gente foi para outros departamentos, outras regiões, para Bretanha, para Normandia, para Paris. Nos últimos 2 dias de intercâmbio, então a gente passou por Paris, ele tem algumas fotos, e passamos por praias também, Monte Saint-Michel, e vários locais diferentes, assim. Eles ir lá não é só sobre turismo, mas também não é só sobre trabalho, é uma mistura de cultura e de conhecimento, assim. Então a gente saiu de lá riquíssimas de conhecimento. Então aqui só para concluir, fazer um fecho que é importantíssimo sobre agricultura orgânica. A gente viu diferentes formas de agricultura, então de bovinos, de plantações, de ovelha, de cabra, diferentes plantações, milho, trigo, legumes, e tudo orgânico. Então ela é possível de todas as formas, a agricultura orgânica. E ela não necessariamente vai ser mais cara, pode dar mais trabalho, mas compensa muitíssimo mais do que tu se envenenar teu país. Então é super interessante esse pensamento de agricultura orgânica, e não é toda a França, então a associação ela mexe bastante com a agricultura orgânica, mas é realmente a região, as pessoas que a gente visitou. Infelizmente o agronegócio da França é grande, não quer saber de agricultura, assim como no Brasil. Então, para agricultura familiar é possível fazer agricultura orgânica. E
também as associações. Então, a maioria das propriedades que a gente foi tem conexões com associações. Então, tem associações de maquinário agrícola. Então, se tem uma propriedade, sai melhor para ti, de todas as formas, tu participar de uma associação de maquinários agrícolas do que pagar uma empresa privada para fazer esse trabalho por ti. Então, lá, o que move a França são as associações, e o que vai mover o mundo sempre vai ser as associações. A gente não vê tanto isso, não tem essa cultura, mas depois da experiência tenho certeza que se implantasse mais associações, ia ter um desenvolvimento local, regional. E também o intercâmbio ele possibilita trocas linguísticas. Quem tiver dúvidas sobre língua eu posso falar. Aprendi bastante francês, eu cheguei sem saber nada e aprendi muito nesse processo de 3 meses. O que ajudou muito também foi a origem, que é o latim. Então a gente tem a mesma origem que eles. Isso facilita entender o que eles falam e relacionar as palavras mesmo que tenham pronúncias diferentes. Então, no fim, dá para aprender muita língua só com um período de 3 meses na França. Também muito conhecimento. O que eu mostrei aqui não foi 1/3 de tudo que eu aprendi na França. E também a imersão. O que facilitou também a língua foi a imersão. Tu tá o tempo todo ouvindo, precisando falar francês. Então, essa imersão no trabalho deles, tu trabalhar junto, ver como é que é o trabalho, a cultura de cada casa. Então, a cultura das casas não é tudo uma coisa só, é que nem aqui, cada casa tem uma cultura diferente de fazer as coisas. A gente conheceu as culturas individuais, as culturas regionais. E é isso, nos costumes. E ali eu deixei uma foto da gente com o certificado do nosso estágio, que eles fizeram pra gente. Então, agradeço a atenção, agora estou disposta a dúvidas.